Que tal virar o ano sem preocupações? O Natal já passou, 2013 está chegando e eu tenho certeza que muitas vezes você acompanhou o nosso Sala Ultra, perdeu o sono, preocupada com o dinheiro, valor do aluguel, prestação de imóveis. Afinal, qual direito você tem de reclamar e tornar esses preços mais viáveis à sua realidade? Lei do inquilinato e muito mais. Esses são os temas que serão discutidos hoje no nosso Sala Ultra. E para isso nós vamos receber o advogado Mário Cerveira Filho. Ele é especialista em shopping centers e autor de vários livros que vale a pena conhecer. Por exemplo, Shopping Centers, Direitos dos Lojistas. Tem o outro, Ações Renovatórias e Revisionais em Shopping Centers. E para terminar, Franchising, Temas Jurídicos. Todos livros que você com certeza mereceria dar uma folheada. A gente fala mais durante o programa. O advogado Francisco dos Santos Dias Bloch, mestrado em Direito Processual Civil e autor de diversos artigos em revistas especializadas na área imobiliária. Você fica agora com um pouco mais sobre o tema do programa de hoje. Começou em 2007. A economia brasileira atingiu estabilidade. Houve queda do índice de desemprego e o aumento das linhas de créditos com juros menores. O mercado imobiliário saiu do período de estagnação, reaqueceu, explodiu. O boom imobiliário, em decorrência das linhas de créditos, ajudou muitos brasileiros na realização de seu maior sonho, a compra da casa própria. 5 anos se passaram e agora assistimos pasmos o reflexo destas mudanças. O aumento no preço dos aluguéis comerciais foi repassado ao consumidor final de produtos e serviços, mudando assim o cenário econômico de todo o país. A parcela do financiamento, que antes cabia no orçamento, já não cabe mais. O preço dos aluguéis residenciais também ficaram exorbitantes. E em meio a tudo isso, juros abusivos, taxas administrativas em excesso e milhares de pessoas insatisfeitas, inseguras e muito endividadas. Qual o futuro do mercado imobiliário brasileiro? E como evitar que o sonho da casa própria se torne um pesadelo? Conheça mais agora no Sala Ultra. Tá aí, gente, para falar sobre esse tema importantíssimo, eu já estou recebendo aqui no Sala Ultra o advogado Mário Cerveira Filho, que é especialista em shopping centers e tem várias obras que a gente vai falar um pouquinho no programa de hoje também. Muito bom dia, seja bem-vindo. Além de ser advogado, é professor. Sou professor de Direito da FIA, no Mackenzie, e tenho desenvolvido esse trabalho por todo o Brasil também. Muito bom, e vocês vão aprender muito com ele hoje. Ele também é advogado Francisco dos Santos Dias Bloch, tem mestrado em Direito Processual Civil e é autor de diversos artigos em revistas especializadas na área imobiliária e também vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse mercado hoje. Bom dia, doutor Bloch, tudo bem? Bom dia, Paloma, como vai? Eu vou muito bem, sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos começar do começo. Estamos em uma bolha imobiliária. Vai explodir? Olha, eu espero que não. Eu tenho escrito bastante artigos a respeito disso, e porque nos assusta muito o que sucedeu com os Estados Unidos, lá em 2008, né? E o Brasil veio nesse crescimento maravilhoso. Hoje todo mundo tem orgulho de ser brasileiro, nós estamos super felizes com isso. Só que eu acredito que um país crescendo, ele precisa saber crescer, ele não pode crescer de qualquer jeito, né? E falando sobre imóveis, é um absurdo até hoje o preço que estão os imóveis, tanto comerciais como residenciais, e obviamente os imóveis estando num preço caro, o aluguel vai lá para cima também. E isso está fazendo muito mal ao povo que está sofrendo com isso, porque os bancos liberando o dinheiro, fica à vontade. O sujeito pagando um aluguel ou, principalmente, comprando o imóvel, um preço que não vale. Logo mais, você já está vendo, já está começando a ver, infelizmente, que o Brasil está começando a estagnar, desemprego, muita gente deixando de pagar os seus aluguéis e outros deixando de pagar seus financiamentos. Então, isso eu acho que tem que ser muito bem estudado, eu acho que o governo tem que se preocupar, está tomando algumas medidas para deixar essa situação equilibrada, que é o que a gente está torcendo, né? Doutor Bloch, eu sinto que houve uma diferença dessa comparação que o doutor Mário fez em relação aos Estados Unidos. Nós levamos os Estados Unidos, levou 50 anos para viver esse momento. Foram 50 anos de muita fartura para então ter uma crise econômica. O Brasil parece que só experimentou o prato, a entrada, né? O prato principal não chegou. Quanto tempo o senhor acha que a gente ainda tem para começar a sentir os efeitos nos preços, efetivamente nos preços dos imóveis? A bolha imobiliária.
A bolha imobiliária no Brasil é um assunto... É delicado fazer uma comparação com os Estados Unidos. Isso pode acontecer. Mas os economistas, muita gente debate o seguinte. Nos Estados Unidos isso aconteceu por vários motivos, mas um dos principais, que hoje em dia, infelizmente, nos Estados Unidos virou motivo de piada, é que eles davam empréstimo para qualquer um que entrasse pela porta do banco. No Brasil, os bancos tradicionalmente são mais cautelosos, mas como o Dr. Mário falou, eles estão começando a abrir mais as portas. E isso tem um reflexo que agora é bom para o mercado, gira a economia, gira a indústria da construção civil, mas é o que o Dr. Mário falou. Como é que fica a questão dos preços daqui a 5, daqui a 10 anos? Quando uma pessoa que financiou um imóvel por aquilo que seria 2 ou 3 vezes o preço razoável daquele bem, de repente percebe que, se ela fizer as contas hoje em dia, ela já pagou 3 vezes o imóvel. E ainda tem que pagar mais um tanto. Ela vai continuar pagando ou não vai? Vai conseguir pagar. Né? Vai conseguir pagar? Vai minha preferir pergunta deixar de pagar? Esses preços ainda não caíram. Eu tenho observado, principalmente em sites na internet, os preços não caíram, os preços continuam. Né? Você continua vendo apartamentos hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, de 40, 50 metros quadrados, em bairros como Moema, na Zona Sul, por exemplo, custando R$300 mil. O mesmo imóvel há menos de 4 anos custava pouco mais de R$120 mil. Quer dizer, os preços ainda não caíram, mas vão cair. Esse é o ponto. E o financiamento continua. É isso que vocês estão dizendo? Existe a chance desses preços diminuírem de verdade ou eles vão estagnar? Ó, eu vou consultar minha bola de cristal. Que se Doutor, não dá para saber. O senhor pode. Previsões, vai. Momento mãe de Ná. Não, Previsões. não há dúvida. É que sempre pergunto isso para os advogados, mas Sim. eu queria deixar claro que nós não somos economistas. Claro. Né? Mas gostaria muito. Mas como a gente vive isso o dia inteiro, inclusive com os nossos próprios clientes, a gente tem uma ideia de passar para o público. Me perguntam muito isso. O que está acontecendo agora é o seguinte fenômeno, né? O que um dono de imóvel faz? Hoje não está conseguindo alugar como alugava antes. Né? Então, um aluguel legal, que todo mundo achava ótimo, que era uma mosca, hoje é mosca branca, é 1% do valor do imóvel. Você não consegue alugar. Hoje você está alugando a 0,3, 0,4 e olhe lá. Então, o que está acontecendo com os proprietários? Será que vale a pena eu alugar? Ou será que vale a pena eu vender enquanto ainda está alto? Então, está todo mundo pensando isso, Confuso. Não sou só eu. O pessoal não sabe o que fazer. Então, estão esperando ver o que vai acontecer. Porque antes dessas alterações, havidas na lei de inquilinato, né, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, ninguém vendia. Todo mundo deixava fechado, porque para tirar o inquilino era difícil e tal. Hoje está acontecendo. Como isso já foi resolvido, praticamente, né, e até, eu vou falar mais tarde, eu acho que essas alterações vieram a prejudicar muito os inquilinos, muito, e eu vou dizer o porquê. Está acontecendo outro fenômeno. Será que eu vendo ou será que eu alugo? Então está começando outra vez uma dúvida, que a minha bola de cristal ainda não tem a resposta. E não adianta nem consultar o economista, porque ele também não vai saber Eu a acho resposta. que é. Mas A gente sempre... tem que torcer para dar certo. Eu acho que tendo um pensamento positivo, já está muito bom. E eu acho que a situação vai equilibrar, acredito eu. No próximo bloco do nosso programa, no segundo bloco, nós vamos receber pessoas que convivem mais diretamente com o consumidor final. E aí nós vamos esclarecer mais dúvidas a respeito de investimento e de financiamento. Mas vamos agora tratar com o Dr. Mário e com o Dr. Bloch sobre os temas que eles são especialistas, que são principalmente as questões dos shoppings que afetam, como o doutor mesmo disse a princípio, quando você altera o valor de um aluguel ou de financiamento de um imóvel, o valor de um imóvel, você afeta toda a economia. Porque o comerciante que tem o seu aluguel elevado, ele vai ter que repassar esse preço para alguém. Adivinha para quem vai ser? Eu, você, os doutores aqui presentes. O que mudou na lei do inquilinato, como o senhor mesmo me corrigiu a princípio, não é a lei que mudou. O que aconteceu foram alterações na lei. Alterações na lei. Conta para a gente, por exemplo, em ordens e ações de despejo. O que mudou? Então, antes eu queria deixar claro para o público que essas alterações começaram a vigir em 25, o dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro de 2010. 2 anos atrás. 2 anos e 2 anos e meio. Quase 3 anos. Quase 3 anos. Janeiro vai fazer 3 anos. Eu, falando sobre ainda a bolha imobiliária, eu garanto para você, essa é a minha opinião, eu tenho dito isso sempre, que essas alterações havidas da lei do inquilinato fizeram com que o preço dos imóveis aumentasse também. Porque como ficou fácil tirar o inquilino, quando você tira o inquilino, o que você quer? Você quer que o outro pague mais do que aquele que estava pagando.
Então, com certeza, os aluguéis aumentaram. Aumentou o aluguel, aumenta o valor do imóvel. Então, essas alterações. Aí você fala, mas por quê? Né? Você está dizendo isso? Quais são, o que foram essas modificações? Então, respondendo assim, rapidamente. Antigamente, antes das alterações, olha só que loucura que é. Porque deve ter havido um lobby imenso de grandes locadores, que eu não vou dizer quais são, mas o povo acho que imagina, para que fossem aceitas essas modificações. Pra você ter uma ideia. Anteriormente, um inquilino, tanto residencial como comercial, Paloma, poderia ter uma ação de despejo, duas ações de despejo por falta de pagamento em 12 meses. Então, ele podia atrasar o aluguel, purgar a mora, que o povo deve saber, paga em juízo, aí sofria uma dor de barriga de novo, pagava durante 12 meses. Não durante o ano de 2012, durante 12 meses. Hoje, olha que loucura, ele só pode sofrer uma ação de despejo por falta de pagamento e pagar no fórum uma vez a cada 24 meses. Vamos trazer isso para a realidade numa versão muito popular. Vamos lá. Se você atrasa o seu aluguel, okay? Sofre uma ação. Sofre uma ação. Aí vai lá o proprietário, vai na justiça e fala, não pagou, Isso. quero tirar o meu inquilino de lá. Isso. Antes, você podia passar por esse processo 2 vezes dentro de um prazo de 12 meses, de um ano. Hoje, esse prazo foi estendido para 12. Ou seja, se você tiver um aperto financeiro e atrasar o seu aluguel, você só tem uma chance de errar. A cada 24. A cada 24 não meses. Antes era 2 em 12. Agora é uma justiça, não é? Pois é, eu acho... Ela veio para beneficiar mais uma vez o proprietário e não o inquilino. Eu acho um absurdo. E por mais que eu defenda inquilinos, tá? Eu acho, a nossa lei do inquilinato, antes dessas modificações, ela estava desequilibrada no sentido do locador demorar muito para receber seus aluguéis. Sim. É verdade. Claro. Um ano e meio. Hoje, em 15 dias, se o sujeito não pagar, ainda não tendo fiador, tá despejado. Só no caso de não ter fiador ou tendo não fiador tendo também? Fiador. Não tendo fiador. Mas mesmo ele tendo fiador, ele é obrigado hoje a depositar em 15 dias após a citação dele, tá? O aluguel, o condomínio, se for o caso, IPTU, tudo de uma vez só, e já com juros e com os honorários de advogado da outra parte. De uma vez só, pumba, não, senão está despejado. Então, esse assunto foi resolvido. Okay. Não precisariam ter mudado essas outras coisas. Quer dizer, enquanto a economia está estabilizada e agora ela está começando a desandar um pouquinho, infelizmente, se o sujeito tiver uma dor de barriga, pagar o aluguel e tiver uma dor daqui 2, 3, 4, uma doença de família, um filho no colégio, sei lá o quê, ele está despejado. Ele não pode sofrer a segunda ação, só 23 meses depois. Eu acho isso, eu tenho usado essa palavra, eu acho isso cruel. Eu vi no seu e-mail e eu concordo. É realmente cruel. É cruel. Dr. Bloch, isso é muito importante. Quando você tem um imóvel, utilizando ele para um comércio, você já pagou ali algumas despesas para poder usar aquele imóvel como comércio. As luvas, os pontos, várias despesas. Tem o locatário direito de ter um prazo, né, o comerciante, um prazo para que ele possa tentar, ao menos, repassar e receber de volta essas luvas que já foram pagas no princípio? No caso de um atraso, no caso problema. De um atraso, exato. Essa é uma questão delicada. Essa questão das luvas, que hoje em dia não se fala mais em luvas, há vários nomes para isso. Reserva de uso de bem, enfim. São as luvas. É o dinheiro que o locatário de um imóvel comercial paga para entrar no imóvel para iniciar o comércio. Esse dinheiro, no fundo, ele é aluguel. Tá? No fundo, é um aluguel adiantado que você paga. Estou falando em termos jurídicos agora. Sim. É um dinheiro que você paga para o locador pelo privilégio de usar o imóvel dele para criar o seu fundo de comércio, gerar o seu ponto comercial. Pois bem, ele pode repassar esse ponto. Tá? Mas a questão é a seguinte, ele precisa de autorização do proprietário. Ele sempre precisa de autorização do proprietário. Na teoria, isso pode constar no contrato. No contrato de locação, uma autorização prévia. Na prática, eu ainda não vi. Não funciona. Eu advogo faz 11 anos, doutor Mário, um pouco mais do que isso, e eu nunca vi isso. Tá? Na prática, sim, ele sempre tem o direito. O locatário sempre tem o direito de passar adiante o ponto. Sempre que nós passamos na rua, passa-se o ponto, sim, etc. As placas são comuns, gente. Você é normal sabe do que isso. A gente tá Para quem circula pela cidade, você vê esse tipo de situação, esse tipo de placa, essas ofertas. Agora, isso sempre passa pela autorização do locador, do proprietário do imóvel.
Então, ele pode, em todo momento. É um Mas direito que não é bem direito. Que não né? é bem um direito, porque no fundo não faz diferença se eu estou ou não sendo despejado, porque eu posso estar com tudo em dia, mas se o locador não autorizar, eu não consigo passar meu ponto. Mas um ponto importante, tem uma grande amiga que abriu um pet shop, gastou uma fortuna no imóvel, porque requer toda uma adaptação, principalmente alguns comércios, alguns tipos de segmentos e serviços, eles precisam de uma adaptação total no imóvel. Uma fortuna nas instalações. 3 meses depois, ela descobriu que não estava faturando para aquilo e decidiu fechar o imóvel. Perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo, porque ela não conseguiu passar, as pessoas que observavam as suas contas diziam, se você não tem lucro, eu também não vou ter. Lógico. E perdeu um dinheirão. É muito importante, quando você vai abrir um comércio ou um serviço, estudar o valor do imóvel, porque o valor do imóvel, como o doutor mesmo disse, ele vai interferir no preço final do seu produto ou do seu serviço. E isso pode levar à falência muitos dos empresários, dos novatos ou daqueles já experientes. Esse é um alerta importante. Eu só vou falar, eu vou até fazer um parênteses antes de falar o quarto motivo que é de rua, que é bom saber. Mas aqueles que abrem o comércio, às vezes eles estão, uma economia de uma vida toda, de um ressarcimento, de uma indenização trabalhista, sei lá o quê, dinheiro de uma herança, e o cara põe tudo lá. Então, antes de colocar, porque não pensa que fica rico entrando em shopping, rua, se não trabalhar muito, e ter expertise. Claro. Né? Qualquer negócio. Qualquer negócio. E as pessoas vão muito, vamos dizer assim, entrar no embalo. Então, tem que sempre procurar um sujeito que é especializado na área, um advogado, pelo amor de Deus, para ler o contrato, explicar quais são os seus direitos e obrigações. Tem muita gente que paga luvas e não tem contrato de 5 anos, então não tem direito a renovar. E não sabia disso. E quando vai ver, já foi. Bom, por último, a quarta hipótese que eu fiquei de falar, que só acontece em rua, é que rua pode pedir para uso próprio, para ele, para o pai ou para o filho. O shopping não pode pedir. Essas são as 4 hipóteses, uma só em rua diferente, em que o locador não é obrigado. Então, se o locatário souber desse seu direito, é por isso que eu estou aqui e ando pelo Brasil todo dando palestras, fazendo uma perfeita catequização nesse sentido, é para o povo saber que tem esse direito. Não estou falando para entrar com a ação, mas conversar com o locador antes desse 1 ano ou 6 meses, para ver se chegam num acordo e fazer um novo contrato. Muito bom. E olha, consultar o advogado é essencial, né, gente, em qualquer negócio. E quando o assunto é imóvel, faça isso com delicadeza, principalmente você que tem que investir no imóvel para poder oferecer o seu serviço ou o seu produto. A gente tem que pensar que a economia ela é flutuante e vai interferir em algum momento no preço do seu produto. E as contas que você fez no passado podem não servir no presente e muito menos no futuro. Exatamente. Muito obrigada. Dr. Bloch, eu gostaria que vocês deixassem, para quem está em casa e querem continuar esse papo, um meio de contato. Tenho certeza que tem muitos empresários ou futuros empresários podendo e desejando mais informações de vocês. Claro. Eu acho que eu posso deixar o site do escritório. Claro. É www.cerveira, que é meu sobrenome com C, cerveiraadvogados.com.br. Dr. Bloch está lá também. Também estou no escritório. É o colega de escritório. Que parceria boa, tá certo. Foi um prazer, obrigada pela aula, viu? Eu que gostei muito, eu acho que você acertou as perguntas e tomara a Deus você ter entendido tudo também, que eu acho que sim. Olha, se eu não entendi, eu vou acessar o site e vou procurar mais informações, porque informação qualificada nunca é demais. Faça você também isso. A Ultra Farma te faz companhia por toda a madrugada. Acompanhe nossa programação todos os dias da 1 às 6 da manhã, aqui na TV Gazeta.